Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Ellen. E você? Tudo bem também. Hoje a gente já tá aqui, ó, de cenário novo, casa nova. É isso aí, tô feliz da vida. Muitas novidades. Mas hoje o tema não é casa nova. Hoje a gente vai voltar bem antes lá na sua história. A gente vai falar sobre uma viagem que você fez quando você era adolescente, para a Austrália. Eita, essa tem coisa engraçada para falar. E aí, para começar, eu queria saber, o que você foi fazer lá? Quanto tempo você passou? Eu fui para a Austrália a primeira vez, depois fui várias vezes, que eu me apaixonei quando eu era adolescente. E aí, num dos estágios que eu quis fazer, eu fui faxineiro de um parque que tinha vários animais da Austrália e que era muito legal. Então tinha o wallaby, que é tipo um canguru pequenininho, os cangurus grandes, tinha koala, tinha o wombat, tinha o platypus, que é o ornitorrinco. Então tinham muitos animais nativos da Austrália e eu amava as cacatuas e eu amava ficar limpando os recintos, porque eu tinha contato direto com eles, mais do que o resto do pessoal que ficava muito no escritório. Então foi um trabalho assim muito legal. Aí esse trabalho foi se transformando em outras coisas, até o ponto em que eu acabei tendo um grande desafio, né? Foi um dos maiores desafios que eu acho que eu tive na vida, que foi, sabendo tão pouco ainda de comportamento, de treinamento. Eu já treinava animais, tudo, né? Porque eu faço isso desde criança. Mas um morcego, nunca imaginei que eu ensinaria um morcego a voar, que é uma coisa que eles já deveriam saber naturalmente. Mas esse morcego, ele foi tirado de uma família que teve, ele desde bebezinho, ele viveu numa gaiola. Então ele não voava. E aí eles me deram como desafio ensinar um morcego a voar. Caraca. E você foi para lá para trabalhar nesse zoológico ou você foi, sei lá, para estudar na escola ou estudar inglês? Eu fui para estudar na escola normal. Eu estava fazendo o último ano do ginásio, do ensino médio. E aí eu tinha necessidade de trabalhar. Meus pais me deram uma quantia de dinheiro muito pequena, na verdade foram $700 que eles me deram, ou $1.000 para ficar um ano lá, e eu gastei acho que nas primeiras semanas toda a grana, né? Só uma viagem que eu comprei já foi $700, aí deu mais 300. Então eu no começo cortava grama, eu entregava carta, eu fazia tudo que era bico, mas o que eu queria mesmo era trabalhar nesse parque. E aí eu consegui, e aí eu tive esse contato maravilhoso. Eu comecei ali como faxineiro, fazendo a faxina e tudo mais, mas logo eu comecei a trabalhar com comportamento nesse parque. E você comentou aí que teve vários trabalhos, você já comentou comigo nos bastidores alguns trabalhos doidos que você teve nessa época. Você tem noção da quantidade de trabalhos? Que eu fiz ali? Na Austrália, muitos. Eu não tenho ideia, assim, a quantidade, mas olha, eu vou falar alguns, assim, né? Então, eu dava amostra de posto de gasolina, então tinha um óleozinho, um panfletinho, tudo que eu ficava na parte de trás de uma picape e eu descia do carro e tinha que colocar nas caixinhas de correio. Um monte de gente sem cerca nem nada. E várias vezes os cachorros corriam atrás de mim. E aí passava o carro e era tudo muito rápido. Eu pulava dentro da... Não dava nem para fazer amizade, nada com o cachorro. Não usava nenhuma técnica não, a não ser o correr e pular na caçamba. Depois eu comecei eu cortava grama, eu trabalhava no jardim, consertava cortador de grama e as coisas que davam, sem muita técnica, mas lá a maioria das pessoas acaba não fazendo muita coisa. Construí casa, aprendi bastante, isso eu fiz bastante, eu aprendi a construir casa de madeira e tal, espetacular, eu adorei, foi muito bacana. Eu trabalhei também, que era tudo bico, tá? Alguém entrava de férias e precisava e eu estava lá. Aí também rebocava carro que tinha sido amassado na estrada e tudo mais e tal. Esse foi pesado, porque eu colocava os ganchos no carro. Então eu ia lá com o guincho e eu colocava os ganchos e subia. E
E na maioria das vezes tinha algum vestígio, alguma coisa de o sangue, o pele, o couro cabeludo. Então esse foi um trabalho meio ruim, porque você sempre sabia que alguém tinha morrido, alguém tinha se machucado muito feio nesses casos, né? Bom, trabalhei... eu acho que foi principalmente isso e algumas outras coisas mesmo, de limpeza mesmo, né? De faxina. Trabalhei num bar que eu fazia os sanduíches e tudo mais, né? Então, que essas coisas de tudo de bico, né? Que as pessoas acho que quando viajam acabam fazendo. Já experimentando de tudo um pouco. E sempre assim, né? Quando eu falo assim de faxina, eu era o ajudante do sanduíche, eu não tocava nada. O único trabalho que eu acho que realmente eu evoluí foi ali como pedreiro, mais casa de madeira mesmo, e nesse lugar. Nesse lugar eu senti que era ali que eu devia trabalhar e aí eu fiquei mais tempo e foi muito, 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 muito bacana. E eu fui reconhecido lá, então... Parte porque, você imagina, os veterinários, todo mundo que tem que fazer alguma coisa com o bicho, eles veem os bichos poucas vezes. E eu tô lá limpando toda vez. Então eu já sei qual que é o bravo, qual que não, já sei como segurar e tal. Tinha um koala que vinha correndo atrás de mim e eu limpava com ele abraçado em mim, que ele adorava, assim. Quando você vai lá tirar foto, eles colocam o koala, você fica assim, já tira. E o koala não tá nem... vamos dizer assim, nem confortável, né? Agora, esse lugar, ele era considerado meio que um hospício de animais. Essa que foi a grande diferença, por isso que eu falei que ia ser engraçado. Tá, então vamos lá, já matando a curiosidade. Por que era considerado? Então, esse lugar que eu trabalhei, ele era um parque na Austrália que recebia animais como outros parques. Mas o que aconteceu? Esse parque tinha pouca visitação ou quase nenhuma visitação. Porque foi o parque que conseguiu pela primeira vez, pelo menos até onde eu saiba, né, era uma coisa que foi divulgada lá enquanto eu estava lá, reproduzir o ornitorrinco em cativeiro. Então eles tinham os animais lá e eles improvisaram um lugar para o ornitorrinco ficar. Eu levava minhoca para eles, eu tinha que ficar caçando minhoca, ele comia muitas minhocas por dia. E se reproduziu lá. E aí eles começaram a conseguir reproduzir o ornitorrinco em cativeiro naquele local. Então o que aconteceu? Eles fecharam o parque para visitação. Então não podia mais ninguém visitar porque eles tinham medo de estragar alguma coisa, né? Como eles fecharam esse parque, o parque começou a receber muitos animais problemas do resto da Austrália. Então, tinha um canguru vermelho que é gigante, que só queria brigar com as pessoas, só queria. Então, todo dia eu tinha que fugir dele. Eu corria e ele vinha atrás de mim. E várias vezes eu tinha que subir numa pedra, numa árvore, alguma coisa, e chamar o cara. Ia lá o tratador, ele agarrava esse canguru, né? Ele pegava e assim, o canguru faz assim, ele põe o corpo para trás, né? Ele fica com as garras tentando arranhar seu olho, senta no rabo e dá uma patada. Eles conseguem pular tipo uns 10 metros de distância. Então se ele te pega, ele te joga longe. É como se fosse um coice, ou mais forte de um coice de uma vaca, de um cavalo. Então é muito forte. Assim que ele mata, inclusive, outros animais, né? E aí o cara segurava a cabeça dele para baixo, assim, por uns 5 segundos, depois que conseguir, porque ele põe a cabeça bem para trás. Então você tem que tentar pegar a cabeça sem ser arranhado e desviando dos chutes, né? Parecia meio que uma lambada, assim, sabe? Eu fazia isso com o cinza, com os wallabies, eu conseguia mexer, que são os cangurus pequenininhos. Mas esse aí eu não arriscava. Aí ele fazia isso, aí o canguru saía, ia embora, pulando e ia embora. E isso era todo dia. Porque para eu entrar no recinto para limpar os outros, eu tinha que passar por esse canguru, né? Então era a minha diversão. Eu achava muito engraçado, né? Ele vinha, ele já estava me esperando. Aí ele vinha, às vezes tinha dia lá que ele não ia, mas a maioria das vezes ele corria atrás de mim. Esse koala que corria atrás de mim e ele só queria colo. E o que eu já tinha lido? Que koala
pode, com a garra, é muito forte, ele pode realmente te arranhar e tem que tomar um cuidado. Então eu estava limpando e esse koala atrás de mim, né? E eu saí várias vezes do recinto porque eu achei que o koala queria me machucar. Só que tinha esse canguru do lado de fora. Então eu ficava... Depois eu descobri não, que o koala, ele não tinha um comportamento de koala. Então ele foi para esse parque, mas ele tinha um comportamento de querer ficar abraçado nas pessoas. Aí depois, nas cacatuas e outros psitacídeos, os que iam para lá, muitas vezes eram que ou eram agressivos ou que falavam palavrão. Então era muito engraçado, porque eu ficava limpando também os recintos, e aí ficava com uma cacatua aqui, uma glá aqui, uma aqui, e ouvindo palavrão, e eu dava muita risada. E muitos desses animais, eles já estavam muito, muito apegados. Então o que acontecia? Eles não podiam nem voltar para a natureza e nem ficar num parque normal, porque é boca suja, porque fica querendo interagir com as pessoas, e eles não gostam de que o bicho fique querendo interagir, né? Uma outra coisa muito engraçada que eu fiz nesse parque, já que esse parque não podia receber visita, eles começaram a se especializar em reprodução de animais. E aí tinham vários animais que eles não podem ver o ser humano quando eles estão numa fase do nascimento, do crescimento deles. Então a gente andava dentro de caixa de papelão. Então você vê um monte de caixa de papelão andando pelo parque, eram os funcionários, né? E aí tem luva, às vezes, do bicho para você dar comida para o bicho e tudo mais. Eu, inclusive, usei esse conhecimento da caixa de papelão e quando eu fui fazer um filme, que eu já te contei, sobre os pintinhos que seguiam a porquinha, eles nasceram, eu estava dentro da caixa de papelão do mesmo jeito que eu fazia quando eu trabalhava nesse Parque Nacional da Austrália. Então, era muito divertido. A coisa ruim desse trabalho foi que, como esses animais, alguns deles, iam ser reabilitados, serem colocados de volta na natureza, eles tinham que ter medo dos predadores. E o ser humano é um predador. Então, quando a gente tinha que fazer a reabilitação para eles voltarem, alguns tinham já nascido em cativeiro, a gente só tinha que causar experiências negativas quando a gente não estava dentro da caixa de papelão. Então, quando você vai como ser humano, você é cruel. Faz barulho, tenta pegar o bicho, arranca uma pena. É uma coisa assim que você vê, dá muita dó. Mas dá para entender porque assim, eles têm que ter receio, né? E aí sim eles eram depois soltos. A maioria, infelizmente, eles morriam. Vários a gente conseguia traquear era uma emissor de rádio, então a gente conseguia saber como que eles estavam. E na maioria das vezes eles eram caçados ou morriam de doença e tal. Então a gente tinha que preparar eles para aguentar a vida na natureza, que não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Quando você solta um passarinho, quando solta um bicho, ele vai enfrentar uma espécie de guerra pela sobrevivência. Sim. Bom, então você estava ali, né, estudando na escola, teve essas experiências todas e foi nessa época que você decidiu que você queria estudar na faculdade, ou você já sabia? Como que foi essa relação? Olha, não foi, tá? Não foi, era muito louco. Não foi nessa fase, eu não sabia ainda o que eu queria ser. Eu sabia que eu amava comportamento e desde criança eu sempre treinei, sempre tive bicho, criação e tudo, eu sempre tive. Então, quem olha assim fala, sempre estava muito óbvio o que eu deveria fazer, mas eu nunca achei que isso poderia ser um trabalho. Eu sempre achei que isso era o meu hobby. E meus pais mesmo falavam isso. Imagina, isso é o seu hobby, né? E aí, uma vez, foi um ano depois, quase um ano depois, eu estava estudando para o vestibular, estava estudando para medicina, porque eu falei, eu vou estudar para mais difícil. Na época, a medicina era mais difícil. Eu vou estudar para mais difícil, porque se eu decidir em cima da hora uma outra coisa, eu vou poder fazer. Então, eu fiz cursinho, tudo, fiquei estudando para medicina. Aí um dia, o que eu vou fazer? Eu deitei, isso um ano depois, eu deitei na minha cama e olhei para minha prateleira de livros. Criação, comportamento. Eu falei, zootecnia, é óbvio. Mas no final das contas eu acabei fazendo medicina também, né? Veterinária.
né? Então não estava tão fora, mas era com Só os animais. seres vivos. Mas eu fiz diferentes. assim. Meus pais queriam ali, na verdade não queriam muito que eu fizesse a zootecnia, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto. E o curso foi sensacional. Eu amei, né? Hoje seria mais legal ainda, porque se lida muito mais com o bem-estar. Mas eu amei, aprendi diversas coisas em várias áreas. Olha, foi uma experiência maravilhosa também. E qual que foi a coisa mais importante, assim, ou a sua memória mais especial desse período lá na Austrália, dessa viagem? Eu acho que a que eu mais conto e as pessoas dão mais risada e tal, o que mais me marcou, eu diria que foi treinar esse morcego a voar. E foi uma emoção muito grande, porque foi um desafio que eles me deram, mas como uma brincadeira, assim, né? Porque eles viram lá que eu levava jeito e tudo mais e me passaram aquele desafio. E foi aí que profissionalmente eu consegui ali um destaque, né? E para mim isso foi muito legal. E outra coisa que foi muito legal foi ver esse morcego sair voando, porque ele não voava nada. Então a primeira fase foi ensinar ele a abrir as asas mesmo e começar a fazer força, né? E demorou. Depois que eu descobri como fazer, aí foi fácil, fui treinando, ele foi ficando mais forte, tal, e aí foi uma baita de uma emoção, né? Agora, na hora de soltar ele na natureza, é um misto de felicidade e de preocupação. Por quê? Porque a maioria dos animais que a gente soltava, eles morriam. E você se apega aos bichos, né? Esse aí, eu me apeguei. Ele não se apegou muito a mim, não. Ele não me mordia nunca quando ele estava em mim, no meu braço e tudo mais. Mas quando ele estava em algum lugar e eu fosse pegar ele me mordia, né? Mas eu me apeguei. Ali foi uma história ali de vida que significou muita coisa para mim. E no momento ali, a última coisa que eu queria é que ele apanhasse de um outro morcego, acontecesse alguma coisa, né? Entendi. Meu, muita história. Fosse caçado. Sim. Toda vez que a gente começa um podcast, eu falo, meu Deus, que história que ele vai contar hoje. E você já viu as fotos desse morcego? Eu acho que eu já vi uma foto que ele tá assim no seu braço. No meu braço, ele é pendurado. gigante. É gigante, não é um morceguinho, não. É gigante. Mas para quem não conhece, o raposa voadora é o nome desse morcego. Ele não tem aquela cara feia, ele tem uma cara de uma raposinha, ele é bonitinho. Ele é simpático. Ele é simpático. Sim, acho que a gente consegue colocar essa foto aí. Porque morcego é muito feio, é um bicho muito feio. Eu adoro os bichos, inclusive os morcegos, mas a carinha deles é bem esquisitinha, né? Esse morcego não, esse é bem bonitinho. Bom, obrigada por mais esse episódio. Acho que deu para entender também mais um pouquinho aí, né, do que você já passou na sua vida. Dá para você entender por que eu me coloquei dentro de uma caixa de papelão para ver os patinhos nascerem do lado de uma porca, tal. Eu aprendi ali, né? Sim. Como fazer os bichos entenderem quem são os pais, quem não são, quem tem que fugir. Né? Como as experiências vão se conectando aí, como os episódios vão tendo os crossovers. Sim. Bom, Ale, obrigada. Até Imagina, a próxima. obrigado você. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.